Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Freire Artes e tenho o privilégio mais uma vez de estar aqui podendo trazer um pouquinho da palavra do Senhor para vocês, ok? De antemão, gostaria de agradecer a vocês que estão aqui me acompanhando nas plataformas, em todas as redes sociais, tá? E deixo o meu convite estendido assim para vocês que estão acompanhando, que estão gostando do meu trabalho, que venham aqui, deixe os seus comentários, acompanhe meu trabalho, clique, deixe o seu joinha, tá? E também eu peço para você que compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer meu trabalho e assim eu ter uma melhor aplicação, uma melhor, vamos dizer assim, que o algoritmo consiga me ver melhor para mostrar para outras pessoas, ok? Eu agradeço a vocês e de antemão disso eu quero dizer para vocês que eu abençoo a cada um de vocês nesse dia, nesta manhã ou nessa tarde. Não sei em que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que você se sinta abençoado por Deus, em nome de Jesus, por mim aqui, ok? Deus abençoe. Pessoal, olha só. A palavra hoje que eu quero trazer para vocês, ela se encontra aqui na Bíblia Sagrada no livro de Jonas. Uma história que muita gente já conhece, já sabe, né? Mas eu senti de falar para vocês o tema que eu quero trazer. Eu, eu vou trazer primeiro essa passagem do Jonas aqui, esse episódio que aconteceu na vida dele, que é um ponto um tanto interessante. Principalmente para os jovens aí, né, que ainda não sabe, você que ainda não descobriu também ainda o seu propósito, da qual Deus tem o chamado para você, você não conseguiu ainda discernir, ter um ponto de visão. Eu vou fazer essa essa apresentação aqui dessa passagem de Jonas, que talvez assim você possa ter um entendimento de onde está a vontade de Deus na sua vida para que se cumpra o propósito de Deus, ok? Então olha só, eu estou citando para vocês aqui, mas eu não vou acompanhar tudo porque senão a gente não vai ter tempo para fazer. Eu vou fazer só um apanhado. Todos nós sabemos que Jonas é um personagem até bastante interessante aqui, né? Enquanto eu estava lendo aqui, eu estava me projetando para os dias de hoje. Já imaginou se o Jonas hoje tivesse o acesso à internet, né? Se ele tivesse hoje nas plataformas aí e Deus tivesse mandado um pedido para ele, como seria? Como seria a vida de Jonas no dia de hoje? Então vamos atentar para isso? Bom, veio o Senhor, né, conforme a palavra, fez a Jonas e pediu que Jonas fosse até a cidade de Nínive para falar, né, para profetizar aquele povo, né, das vontades de Deus, para pregar o evangelho, enfim, para fazer a vontade de Deus. Porém, Jonas, ele me pareceu aqui ele me parece um personagem que é um pouco assim, ao mesmo tempo que ele é medroso, ele também é teimoso. Mas é aquele teimoso que sai como aquelas crianças saem batendo com o pé no chão. Puxa vida, vou ter que fazer isso, não vou fazer isso não, vou ter que fazer, não, vou ter que fazer isso não. E eu vejo a pessoa de Jonas saindo dessa forma, né? Meio com medo, tipo, e medo também assim, não querendo fazer, né? Ao mesmo tempo, ele conhece a Deus, sabe do temor, ele é um temente a Deus, reconhece a Deus como seu Deus, reconhece a Ele como Deus soberano, mas ao mesmo tempo também ele deixa também uma imagem de uma pessoa temerosa, assim também, com medo, né? É, e teimosa também, ao ponto de não querer aceitar aquilo que Deus tem para ele. Bom, e assim, o que Jonas fez? Ele se relutou contra ele mesmo, ao ponto que ele não aceitou logo de início. Ele pegou, comprou uma passagem, né? E como na mensagem que fala que ele foi para Tarsis, né? Para outra cidade. E bom, aí entrando na viagem, lá nesse grande navio, veio uma grande tempestade, né? E naquele tempo o povo era muito temente a Deus, né? O povo acreditava muito não só no povo que seguia
O Deus de Abraão, né, que é o nosso Deus também que nós seguimos hoje, ele também tinha os povos também que seguiam os outros deuses, e eles acreditavam também é, na potência, né, no poder que esses deuses podiam ter na vida deles. Então, quando acontecia alguma coisa que eles consideravam ruim naquela época, eles também atribuíam, né, que tinha alguma coisa de errado que estava trazendo aquela maldição para o povo. E assim não foi diferente. Quando veio a tempestade em cima do navio, que já estava em alto mar, em viagem, né, no sentido para Tarse, ele começou a ser batido de um lado para o outro violentamente, que era um barco, um navio de carga, né? E eles temeram que esse navio viesse a partir-se ao meio. Então eles começaram a jogar as cargas para fora, para aliviar o peso do navio, para poder ter uma melhor segurança nos impactos, né? Que o mar, nas ondas do mar, violentamente, estava ali jogando o navio, batendo. Quando o navio, para quem não sabe, quando o navio ele levanta a proa no alto mar e volta, tá? Ele balança muito forte a proa do barco, né? Então, se ele não tiver uma resistência, não tiver uma estrutura bem adequada, ele pode realmente quebrar, partir ao meio e afundar. Entendeu? Então, era isso que o capitão do navio, né, a tripulação do navio tinha medo. Então, eles desceram para o porão e começaram a tirar. E chegando no porão, encontraram quem? O cara tava lá dormindo tranquilamente, gente, dormindo um sono ferrado. Parecia que nada estava acontecendo, né? A tempestade desceu, ele desceu lá pro porão e foi dormir. Aí eles perguntaram: mas o que fazes tu aqui, dorminhoco? Dormindo, né? Com tamanha tempestade lá fora, todos estamos para morrer e você aqui tranquilo, dormindo, entendeu? Aí Jonas falou, eles contaram sobre a tempestade, falou, mas o que está acontecendo? Que é isso, que é aquilo? Aí Jonas falou, ele temente a Deus, perguntaram para ele, né? Ora a teu Deus para ver se todos nós já oramos aqui, ora a teu Deus para ver se seu Deus consegue acalmar essa tempestade e nos livrar desse mal. Aí Jonas falou, eu sou temente a Deus, né? E realmente ele reconheceu que o erro estava nele, e Jonas mesmo falou, olha, me pegue, me tome daqui como uma carga e me lance para fora do navio, que quando fazestes isso, quando me lançar de lá fora, a tempestade cessará. E eles fizeram, né? Como aquele povo era muito, como eu falei, eles acreditavam muito no poder dos deuses. E eles temiam também muito o poder, né? Do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Enfim, eles temiam muito, embora que muitos deles não... mas eles respeitavam os deuses, só não davam adoração para ele. Então assim eles fizeram, e quando eles jogaram, né, pegaram Jonas e eles lançaram Jonas ao mar, imediatamente a tempestade cessou, porque realmente o motivo não era aquele. Foi uma vontade do Deus eterno, né, que fez com que acontecesse aquela tempestade e Jonas fosse jogado ao mar. E Deus, provendo toda a necessidade para que tudo aquilo que era necessário para que fosse cumprido, né, o propósito da qual ele tinha dado incumbência para o Jonas, o que ele fez? Então ele fez que viesse um grande peixe. A Bíblia não fala que se era baleia, se era tubarão, entendeu? Se era um outro tipo de animal. Ela fala que é um grande peixe. E ele abocanhou o Jonas e engoliu. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, né? Na barriga desse grande peixe. E a palavra nos fala que Jonas lá dentro, ele sobreviveu. E ele, no momento escuro lá dentro, ele entrou em pânico e ele gritou e orou ao Senhor lá dentro. Ele orou ao Senhor e Deus ouviu a oração. Quando Jonas mal percebeu, ele foi vomitado numa praia da qual ele nem estava se esperando, né? Que ia sair dali com vida. E ali depois ele foi, né, ter com as orações e Deus, o próprio Deus, disse para ele: vá ao povo de Nínive e leva a mensagem para ele.
Aí Jonas insistentemente, mesmo ali, depois de ter passado por aquela aflição, por aquele sofrimento todo, daí então ele foi para a cidade de Nínive e fez o que tinha que ser feito. O interessante, gente, lá ele pregou e lá o povo já estava, né, num processo de arrependimento. Inclusive, eles fizeram tudo aquilo que Deus ordena em relação, e o povo se arrependeu, né? Prestaram o sacrifício que representava a Cristo para Deus, e Deus aceitou, e houve arrependimento, e houve a salvação naquela cidade. Aí o Jonas ficou irritado com aquilo. Por quê? A história nos conta que ele se irritou porque Deus tinha aceitado, já que o povo estava com tanta maldade e coisa e tal, e Deus não quis mais fazer o que ele ia fazer com aquele povo, né? E ele se arrependeu e não mais iria dar o castigo que aquele povo merecia. Mas por quê? Realmente houve por parte do povo o arrependimento, houve o sacrifício, houve a ascensão que estava apontado a Cristo. Então assim foi feito e houve arrependimento e Deus os perdoou. E mesmo assim, Jonas saiu dali, eu posso ver que eles saiu ali batendo os pés no chão, não muito satisfeito com aquela história. E foi, né? Deitou-se no lugar, e ali, no lugar onde que com certeza ia dar um sol muito forte e ia queimar. O Deus olhou para Jonas e disse: bom, aí Deus mandou que nascesse uma abobreira sobre Jonas, e aí os ramos cresceu sobre ele e fez sombra, né? E passou-se ali, passou a noite, mas só que logo em seguida Deus mandou que viesse um besouro, um verme, e comesse aquela abobreira, e ela secou, né, do dia para a noite. Quando Jonas acordou, que ele viu aquela abobreira seca, aí ele falou: puxa vida, ele se compadeceu. Jonas se compadeceu da abobreira e ficou olhando: puxa vida, estava tão me fazendo tão bem, estava me dando uma sombra tão boa. Aí ela morreu. Ô Senhor, por que tu deixaste essa abobreira morrer? Aí Deus virou para ele e disse: se tu que não plantou, que não cultivou, que não regou, que não deu a vida a essa abobreira, está se compadecendo de uma abobreira, por que que eu não me compadecia do povo de Nínive? Aí que está a moral da história. Pelo arrependimento, todos nós, a palavra de Deus fala, que nós somos comprados e pagos pelo arrependimento de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, né? Pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E uma vez que nós nos arrependamos, né, profundamente, sinceramente, e reconhecemos que Cristo é o nosso único Salvador, e através do sacrifício dele, do sangue derramado, nós temos o direito à salvação e o arrependimento, né? E através disso a salvação, esse povo também pode entender que é dessa forma, mas para isso tem que ser um arrependimento sincero. E quem vai saber se esse arrependimento é sincero ou não? É o Espírito Santo de Deus que move a nossa vida espiritual. Ele vai saber se a gente está sendo sincero, ele vai medir a nossa sinceridade para com Deus, ao ponto de saber se nós somos merecedores ou não do perdão. Aí eu volto mais uma vez aqui. Como eu falei para vocês que eu estava falando, eu estou aqui na rede social, estou aqui na plataforma. Depois desse vídeo eu vou postar para outras plataformas, tá? E você que está me assistindo aí nessa plataforma que você está agora nesse momento. Eu disse para vocês que todo aquele que se arrepender do seu mal, do seu pecado, e for a Jesus e aceitar Jesus como seu Salvador, tá? E reconhecer nele a ordenança, o poder
da remissão do seu pecado e você se arrepender de coração sincero, você tem o direito à salvação. Você recebe o perdão e tem o direito à salvação. Existe uma história mais complexa para poder se explicar isso? Existe. Antes de Jesus Cristo, nós tínhamos lá as leis dos sacrifícios de animais. As leis do sacrifício que apontava para o sacrifício do Deus, né? A Deus, que era do seu filho, que Deus deu o seu próprio filho como cordeiro, para que nele fosse sacrificado e nele fosse jogado toda a nossa culpa, todo o nosso pecado ali, para ser remido, tá? E concedido perdão. Assim foi. Você talvez ficando interessado, você que ainda não se aprofundou, você pode ir, tá? Nos estudos anteriores aí da palavra de Deus, que você vai encontrar esses aí, vai lá no Deuteronômio, tá? Na lei de Juízes, que você vai entender já exatamente o que eu estou te falando aqui sobre essas ordenanças, sobre esse sacrifício que apontava Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é uma verdade. E você hoje, que está vivendo nos dias de hoje, você que talvez tenha aí algo relutante, que sai batendo com o pé no chão, como Jonas fez naquele dia. Ele não queria ir cumprir o ID de Jesus Cristo. Ele estava com a intenção de fazer outras coisas. Mas você que não sabe ainda, Deus tinha um propósito para Jonas cumprir para ele fazer. O propósito é a vontade de Deus. E quando Deus ele escolhe uma pessoa para fazer determinado propósito, que todos nós temos um propósito para ser cumprido na nossa vida para Deus. Você pode até morrer e não cumprir esse propósito, tá? Mas todos nós temos um propósito. O que nós temos que fazer é não nos recusar a esse propósito, mas sim aceitar esse propósito. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas ainda hoje não sabem qual é o seu propósito. É normal. O que você deve fazer? Você deve orar a Deus e pedir para Ele que Ele te mostre, que Ele te dê discernimento, tá, da sua vida, das coisas que acontecem ao seu redor, da leitura da palavra de Deus. E você vai ter o discernimento qual é o seu propósito para ser cumprido na vontade de Deus aqui, para Ele aqui na sua vida. A razão da qual você nasceu. Isso é maravilhoso, gente. E nós, em hipótese nenhuma, precisamos ter medo do propósito de Deus. Sabe por quê? Existe um ditado que todo mundo já conhece. Deus não dá o frio se você não tiver uma coberta o suficiente para se cobrir desse frio, correto? Deus não vai te dar um propósito maior do que você, do qual você não possa cumprir. E é dessa forma. Que eu estou dizendo isso, gente, porque vocês não precisam ter medo do seu propósito. Embora que esse propósito possa parecer grande demais na sua cabeça, você achar que você não está preparado para fazer isso ou aquilo, não tenha medo, porque quem capacita a cada um de nós para cumprir o propósito de Deus é Ele mesmo. E a gente não vai fazer esse propósito sozinho. Nós temos a companhia, o discernimento aqui do Espírito Santo de Deus para nos orientar, tá? Nós estamos rodeados, né, pelos anjos celestiais que foram destinados a poder nos ajudar, tá, no momento necessário. Talvez até sim ter uma intervenção desses anjos, se possível, se necessário for, Deus ordena, para que o propósito, para a proteção também dessa pessoa possa ter esse propósito. Aí você entende, não entende por quê? Mas por que eu? Por que eu? Deus te capacitou, desde quando você estava no ventre da tua mãe, já te deu esse propósito. Então, não permita que as forças satânicas, as hostes e potestades do maligno, entendeu? Do mundo tenebroso, não tire você desse foco, desse pensamento de você cumprir a vontade de Deus. Uma vez que você faça isso, Deus vai te dar bênçãos.
Você vai ser abençoado. Se você já for uma pessoa abençoada, vai dobrar suas bênçãos para você e seus familiares, seus filhos e filhas, enfim, seus netos e bisnetos, daí para diante. E ele vai fazer misericórdia para você e sua família por 1000 anos, né? Por 1000 gerações, melhor dizendo, tá? E se você não fizer, vai cair sobre vocês o que eu venho falando aqui já nos meus vídeos, as maldições. Quem traz as maldições são Satanás. Mas quem abre a porta para tantas bênçãos, para as maldições, somos nós mesmos. Somos nós que usamos o livre-arbítrio e damos o direito para Deus trabalhar ao nosso favor em nossa vida. E é também que nós, às vezes, aí no caso, às vezes sem a gente perceber, sem saber, sendo enganado, abrimos também uma porta para Satanás entrar na nossa vida e trabalhar ao contrário do propósito de Deus, trabalhar ao contrário da nossa salvação. Satanás trabalha para a nossa morte, para o mal. Deus e seus anjos trabalham para o nosso bem, para a nossa vida eterna. Olha só que maravilha. Então é necessário que nós entendamos isso e não nos recusemos. Né? Você não pode se recusar. Não precisa ter medo. Deus te capacita para você cumprir o propósito dele. Talvez você tenha um propósito parecido com o de Jonas, só ir na cidade, ir lá pregar e depois descansar numa bobreira. Mas o propósito de Jonas não era para pregar, entendeu? Era para falar aquele povo, pregar o evangelho, e ele cumpriu o propósito. Talvez Deus tenha um propósito para você que possa ser um propósito pequeno e você talvez queira até fazer mais coisas para Deus. Talvez o seu propósito possa parecer para você enorme, fundar uma grande cidade. Graças a meu bom Deus, hoje eu sei qual é o meu propósito. O propósito do Luiz, que está aqui hoje falando como um pastor leigo. Eu sou um pastor leigo. Eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo suficiente. Tá? Inclusive alguém, se tiver aí estudos, livros, né, para poder me doar, eu aceito de grande coração, com todo carinho. Tá? E eu, na minha humildade, nesses 35 anos que eu venho estudando a palavra de Deus, estudando o mandamento de Deus, da minha forma, na minha capacidade, Deus foi me capacitando. Eu não fui para a faculdade, não fui para um seminário fazer uma teologia profunda. Fiz, sim, alguns seminários, participei de algumas, a gente chama aqui de seminários pequenos, né? E recentemente eu passei por um seminário pequeno, tá? Foi um seminário de poucos dias, mas que foi de grande valia para o meu conhecimento, para o meu aprendizado. Tá? E grandiosas coisas já foram apresentadas. E eu sou grato a Deus por isso. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu permiti. Usei meu livre-arbítrio e concedi que o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo pudesse trabalhar na minha vida. E eu quero, todo dia de manhã eu levanto e falo assim, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha. Gente, essa palavra tem um poder enorme que vocês não sabem. Hoje o meu propósito, ele está voltado para a pregação do Evangelho, mas não para contar a história. Para ajudar a salvar vidas que estão em depressão, indo para a morte através do suicídio. Eu não vou aprofundar nessas questões agora. Nós estamos quase no final do vídeo. Tá? Em outro vídeo eu vou me aprofundar nessa questão de suicídio aí. Estou falando pela parte espiritual. Tem um projeto chamado Aldeia Village Arte. Esse projeto, eu como artesão, artista, tá? Proponho a usar o meu talento que foi dado a mim por Deus, construir um cenário, construir uma estrutura que possa trazer para efetivar esse projeto, dar realmente início. Esse projeto já foi dado início, o primeiro passo foi dado por mim. Portanto, que eu estou falando aqui dele. Mas daí, na prática, realmente ajudar as pessoas que estão necessitando desse tipo de ajuda. Existe um processo de depressão que as pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer, principalmente no mundo da arte,
Pessoas que não sabem de doenças que perturbam, entendeu? Problemas psíquicos são chamados às vezes de loucos. Médico não consegue resolver. Mas através do tratamento terapêutico com a arte, fazendo ele ali artesanato, fazendo um barro, usando argila, fazendo uma pintura em tela, né? Trabalhando ali um trabalho pequeno com madeira, construindo alguma coisa, tá? Num lugar tranquilo, num lugar calmo, sem interferência de barulhos externos, sem interferência de sons que venham atrapalhar o desenvolvimento e a concentração da pessoa. E também a minha proposta é também fazer um acompanhamento, tá? Cristão, um acompanhamento, né? E ensinando também para eles a palavra de Deus, tá? De uma maneira simples, de uma maneira prática. Porque no passado lá o povo, né? Que veio até Jesus, eles não tinham, nenhum era faculdade. A faculdade era o mundo. Portanto que está aqui, eu boto aí até no meu Facebook, está lá, minha faculdade, Faculdade da Vida. Tá? Infelizmente, eu não fui abençoado por conta de alguns problemas que eu tive também na minha vida. Em outro vídeo também posso estar contando isso. Que não me permitiram que eu fizesse uma faculdade. Poderes financeiros, capacidade, oportunidade, enfim. Muitas coisas que me levaram, tá? E esse propósito que eu tenho de ajudar a salvar vidas, ele tem mais de 20 anos que nasceu na minha cabeça, tá? Mais de 20 anos. Posso dizer que são quase 30 anos. Então, eu venho trabalhando, eu venho pensando, eu venho me estruturando, Satanás me puxa para um lado, o Espírito Santo me puxa para o outro, e eu, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, hoje eu passei por um processo de restauração física, mental e espiritual, e onde eu pude ter um discernimento melhor de algumas coisas. Hoje eu estou com 56 anos de idade e tenho condições de ter uma visão melhor do mundo espiritual. E eu tenho uma compreensão dada pelo Espírito Santo de Deus que me capacita a olhar dessa forma. E isso fez nascer também no meu coração, fez reacender essa vontade. Então hoje eu tenho esse trabalho para ajudar as pessoas através da minha arte e também levar o conhecimento à mente das pessoas, a esse tratamento também, conhecimento no mundo espiritual. Para a gente fazer também um tratamento e levar a pessoa a conhecer a Cristo e obter a salvação, tá? E, enfim, e ter ela ali o direito da salvação. Não só a salvação, não só o direito de ficar ali, se tornar talvez um profissional através da arte, tomar gosto pela coisa aí, mas também ter o direito de ter a salvação através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí agora eu digo para você que está aí me assistindo, talvez você tenha alguém que está passando por um processo depressivo, alguém que precisa de uma ajuda. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, onde que você puder, tá divulgando. Eu vou deixar no rodapé desse vídeo aqui, tá? Ou na descrição, algumas plataformas eu tenho que deixar no comentário, no primeiro comentário, né? Eu fixo ele no alto para as pessoas verem. E em outros comentários eu deixo na descrição do vídeo, como na plataforma do YouTube eu deixo sempre na descrição do vídeo. Aí vocês podem estar clicando e vão levar vocês para conhecer um pouquinho desse projeto. Eu estou ainda aperfeiçoando também, tem que colocar mais coisas, tá? E também aceito ideia de pessoas também que são capacitadas para o meu projeto, tá certo? E Deus, onde um projeto que todo esse é um grande projeto, é um projeto que envolve pessoas não só aqui do meu estado, mas do Brasil todo, pessoas do mundo, tá, que esteja necessitado. Para isso eu tenho que ter capacidade, eu tenho que ter uma estrutura para isso. E hoje eu estou trabalhando para comprar um terreno. E se você tem essa capacidade de estar me ajudando, não deixe de fazer. Se você é uma pessoa abençoada e pode me abençoar, eu aceito as suas bênçãos. Tá certo? E eu vou agora fazer uma oração para que vocês também se sintam abençoados. Eu vou tirar meu chapéu. Isso aqui, gente, é como eu gosto de usar nos meus projetos. Eu tenho isso aqui que eu já vamos dizer assim, uma imagem, né, que eu estou construindo, tá? Mas sempre que eu vou orar, eu tiro o meu chapéu em reverência a Deus. Não que
orar com a cabeça coberta ou sem ele não vai fazer diferença. Mas em respeito também aos nossos costumes que nós já temos aqui de família, costumes que nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, e a todos vocês, então eu tiro meu chapéu para Deus e para orar a Deus, para pedir e agradecer a Ele. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecemos, meu Pai, principalmente por o Senhor nos dar a condição, o privilégio de estar aqui, meu Senhor Deus, usando essa plataforma maravilhosa, aqui usando, Senhor Deus, essa ferramenta que hoje todos nós temos nas nossas mãos, que se chama internet. Para poder estar levando, Senhor Deus, numa simplicidade que a gente tem aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite cada vez mais e capacite, Senhor Deus, e coloque pessoas nesse meu projeto para que sejam também uma luz e uma bênção no seu projeto, nesse propósito, Senhor Deus, que é de ajudar a salvar vidas para a eternidade. Abençoa, Pai, todas essas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, todas as pessoas que vão estar, meu Pai, no futuro sendo abençoadas por esse projeto. Que todos nós possamos ter, Senhor Deus, a referência das nossas vidas do Senhor Jesus Cristo. Sempre nós estaremos na presença do Espírito Santo, invocando, deixando, Senhor Deus, que o nosso livre-arbítrio permita que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida de forma uniforme, inteligente, nos capacitando para poder estar apto a desenvolver esse projeto, esse trabalho para Deus. E que tudo que nós viemos a fazer aqui, Senhor Deus, que possa ser um testemunho para que também sirva para a salvação de todas essas pessoas que dirigirem a nós com esse propósito. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aceita, Senhor Deus, o nosso arrependimento e nos faça entender, Senhor Deus, abrindo nossos olhos para o mundo espiritual tenebroso, para entender, Senhor Deus, os enganos de Satanás. Nos dê, Senhor Deus, também a bênção do Senhor Jesus Cristo, nos concedendo o perdão. Entendemos, meu Pai, que nós somos pessoas dotadas pela espiritualidade de Deus e buscamos com isso a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Abençoe nesse dia, Senhor Deus, esse ministério. Abençoe todas essas pessoas, que todas elas venham ser agraciadas e abençoadas em nome de Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém? Bom, gente, mais uma vez, eu sou Luiz Freire Artes e eu agradeço a vocês aqui e ter me acompanhado até aqui nesse vídeo. E se permaneçam com a gente aí, todos vocês sejam abençoados. Gratidão, graça e paz e graças a Deus. Se gostou desse vídeo, inscreva no canal e receba em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.